Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar sobre a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série D, hein? E também já vamos comentar os jogos da próxima rodada do final de semana. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aproveite o momento da vinheta para fazer isso, para se inscrever e ativar as notificações aí, o sininho. Então vamos lá agora falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, começando pelo grupo A1. O líder é o Manauara com 22 pontos, tá? O Porto Velho de Rondônia é o segundo colocado com 15 pontos e tem um jogo a menos contra a equipe do São Raimundo. Esse jogo vai acontecer apenas no dia 26 de junho, tá? Princesa dos Solimões é o terceiro colocado com 14 pontos e o Trem é o quarto colocado com 11 pontos. Manaus é o quinto colocado, também tem 11 pontos, assim como o Rio Branco do Acre, que é o sexto colocado. São Raimundo de Roraima é o sétimo colocado com 4 pontos e o lanterna é o Humaitá do Acre, que não tem nenhum pontinho conquistado até aqui, hein? O que eu queria destacar neste grupo, claro, é a campanha espetacular do líder Manauara do Amazonas, que tem 22 pontos em 8 jogos, são 7 vitórias e apenas um empate até aqui. E claro, a campanha terrível do grupo é a do Humaitá do Acre, que são 8 jogos e 8 derrotas. A oitava rodada nós tivemos o Manauara goleando o Trem por 4-1. O Rio Branco do Acre venceu o Manaus por 2-1 e o Princesa dos Solimões venceu o Humaitá por 3-1. O jogo entre São Raimundo de Roraima e Porto Velho foi adiado. Na verdade, esse jogo vai acontecer apenas no dia 26 de junho, tá? A nona rodada já começa neste sábado a todo vapor, hein? Às 17 horas, o Porto Velho recebe o Rio Branco do Acre. Nesse grupo também teremos no domingo, às 16 horas e 30 minutos, o duelo entre Manaus e São Raimundo de Roraima, hein? No domingo, às 19 horas, no Florestão, no Acre, o Humaitá recebe o Manauara. E na segunda-feira, fechando a rodada deste grupo, às 8 horas e 15 minutos, o Trem enfrenta o Princesa dos Solimões. Então, como eu disse, destaques positivos do grupo A1, sem dúvida a campanha do Manauara, mas a campanha do Porto Velho com um jogo a menos também é muito positiva no grupo, hein? Princesa dos Solimões, Trem, Manaus, Rio Branco do Acre, parece que vão disputando essas outras duas vagas do grupo, né? E claro, a campanha do São Raimundo de Roraima é muito ruim e a do Humaitá é uma campanha de praticamente uma equipe que está muito próxima de ser eliminada com antecedência e não ir para a próxima fase. Lembrando que cada grupo na Série D são 8 grupos, cada grupo tem 8 times, os 4 primeiros de cada grupo que se classificam para a próxima fase. E os semifinalistas, na fase de mata-mata, os 4 semifinalistas garantem o acesso para o ano que vem disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos então falar agora do grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro, hein? O líder do grupo é o Tocantinópolis com 14 pontos. O Maranhão é o segundo colocado com 13 pontos e a mesma pontuação do Motoclube, também do Maranhão, que tem 13 pontos. Altos do Piauí fecha o G4 com 12 pontos. O River do Piauí é o quinto colocado com 11. O Fluminense do Piauí é o sexto colocado com 9. O Cametá do Pará é o sétimo colocado com 8 pontos. E com a campanha muito ruim, sem vencer na Série D, o lanterna é o Águia de Marabá, com apenas 5 pontos conquistados em 8 jogos, e a equipe não sabe ainda o que é vencer na Série D do Campeonato Brasileiro, hein? Bom, vamos passar então como foi a oitava rodada e vamos falar da nona rodada desse final de semana pelo grupo A2 da Série D, hein? A oitava rodada, o Maranhão perdeu em casa 2-0 para o Altos do Piauí. Nós tivemos o River do Piauí perdendo em casa 3-1 para o Motoclube. No Zinho de Oliveira, o Águia de Marabá ficou no 0-0 com o Tocantinópolis. E o Fluminense do Piauí empatou em casa 2-2 com o Cametá. Nona rodada, e neste sábado às 4 horas da tarde, Altos do Piauí no Lindolfo Monteiro recebe o Águia de Marabá.
No domingo, às 4 horas da tarde, no Nhozinho Santos, o Motoclube enfrenta o Fluminense do Piauí. No Parque do Bacurau, em Cametá, vai receber o River do Piauí às 16 horas também no domingo. Já na terça-feira, finalizando a rodada pelo grupo, no Ribeirão, em Tocantins, o Tocantinópolis recebe o Maranhão, hein? Destaque neste grupo, bastante equilíbrio. Assim como estava quando fechou a sétima rodada, o equilíbrio segue bastante disputado ali, olha. Se você pegar, por exemplo, o Tocantinópolis, que é o líder, tem 14 pontos, e o River do Piauí é o quinto colocado com 11, uma diferença de 3 pontos, né? Se a gente pegar o Altos do Piauí, que é o quarto colocado, tem 12 pontos, e o Cametá do Pará é o sétimo com 8. Então, bastante equilibrado este grupo, né? Um destaque negativo desse grupo, sem dúvida, é a campanha decepcionante do Águia de Marabá, né? Apenas 5 pontos no grupo, nenhuma vitória. O time tem tomado muitos gols nesse campeonato e realmente é uma situação bem preocupante. O Águia de Marabá cada vez vai ficando mais distante do sonho de se classificar para a próxima fase da Série D, hein? Situação complicada aí do Águia de Marabá. Agora então vamos falar do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro, hein? O líder com a campanha impressionante é o 13 da Paraíba, com 22 pontos. O Iguatu do Ceará é o segundo colocado com 14 pontos. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte é o terceiro colocado com 12 pontos. E a mesma pontuação do Atlético do Ceará, que fecha o G4. O América de Natal caiu para a quinta posição e saiu do G4 porque tem uma vitória a menos que Santa Cruz e Atlético do Ceará. Também com 12 pontos é o quinto colocado. O Souza da Paraíba é o sexto colocado com 11 pontos. O Maracanã, bem atrás, é o sétimo colocado com 5. E o Potiguar de Mossoró é o lanterna com apenas 3 pontinhos no grupo, hein? Bom, vamos passar a oitava rodada, falar um pouco da nona rodada deste final de semana e depois comentar um pouco sobre o grupo A3, hein? Bom, a oitava rodada, o Santa Cruz do Rio Grande do Norte perdeu em casa um confronto direto para o Atlético do Ceará por 2-1. O Iguatu venceu o América de Natal por 1-0, vitória fundamental aqui do Iguatu, hein? O Souza, no estádio Marizão, na Paraíba, venceu a equipe do Maracanã por 3-2. E o 13 da Paraíba, que vai nadando de braçadas no grupo, venceu o Potiguar de Mossoró por 2-0, hein? A nona rodada já começa neste final de semana, hein? Todos os jogos aí no domingo, hein? Começando às 15 horas da tarde, no estádio Prefeitão, o Maracanã recebe a equipe do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Às 16 horas, no estádio Domingão, o Atlético do Ceará vai enfrentar o Souza da Paraíba. Que jogo, hein? No Edgarzão, o Potiguar de Mossoró vai enfrentar o Iguatu, também às 4 horas da tarde neste domingo. E às 6 horas, jogaço na Arena das Dunas, hein? Olha que jogo, hein? O América de Natal vai receber o 13 da Paraíba, hein? Destaque deste grupo A3, sem dúvida, é a campanha espetacular do 13 da Paraíba, que está invicto no grupo, né? Em 8 jogos, conquistou 7 vitórias, apenas um empate, 22 pontos e vai encaminhando muito bem a sua classificação para a próxima fase. Eu esperava um pouco mais do América de Natal, que hoje é o quinto colocado, pelo investimento que fez para a disputa dessa Série D de Campeonato Brasileiro. Mas o time segue ali firme, disputando, tentando disputar uma vaga no G4, acabou saindo nessa rodada do G4, mas é uma equipe aí que vai tentar buscar uma classificação aí. Nós temos ali no grupo ali Iguatu, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Atlético do Ceará e o Souza da Paraíba. Maracanã e Potiguar de Mossoró correm muito por fora. Acho bem difícil essas duas equipes conseguirem a classificação por esse início tão ruim que as duas equipes conquistaram nessa Série D nesse início, né? Vamos então agora falar do grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro, hein? O líder é o Itabaiana do Sergipe com 17 pontos. A Jacuipense da Bahia é a segunda colocada com 14. Asa de Arapiraca é o terceiro colocado com 12 pontos. E o quarto colocado é o Retrô de Pernambuco com 11 pontos. CSE de Alagoas é o quinto colocado com 9, a Juazeirense é a sexta colocada com 9 e a mesma campanha do Petrolina, que é o sétimo colocado. O lanterna do grupo, bem atrás das outras equipes, é o Sergipe, com apenas 5 pontos conquistados no grupo até aqui, hein? Bom,
A oitava rodada, a Jacuipense venceu o Retrô por 1-0, vitória muito importante, hein? Petrolina e CSE de Alagoas ficaram no empate 1-1. O Sergipe perdeu em casa 1-0 para Juazeirense da Bahia. E o Asa de Arapiraca perdeu em casa 2-0 para Itabaiana, hein? A nona rodada já começa nesse fim de semana. No sábado, às 4 horas da tarde, na Arena de Pernambuco, o quarto colocado, Retrô, recebe o terceiro colocado, Asa de Arapiraca, hein? Que jogo! Nós teremos às 17 horas no Juca Sampaio, o CSE de Alagoas, quinto colocado, enfrentando o lanterna do grupo Sergipe. No domingo, às 4 horas da tarde, no Adalto Moraes, a Juazeirense da Bahia recebe o Petrolina de Pernambuco, que é o sexto contra o sétimo colocado, jogo às 4 horas no domingo, hein? E fechando a rodada, também às 4 horas, teremos no Barretão em Sergipe, o líder Itabaiana com 17 pontos, enfrentando a Jacuipense da Bahia, que é a vice-líder. Bom, nesse grupo que eu queria dar o destaque é para Itabaiana, né? Uma campanha muito boa nesse início, 17 pontos em 8 jogos, né? A líder do grupo tem apenas uma derrota em 8 jogos. Jacuipense, Asa de Arapiraca e Retrô fecham ali o G4, né? Mas aí logo embaixo tem um certo equilíbrio ali, mas correndo mais por fora, né? Indica que essas três equipes que eu falei aqui, fora Itabaiana, vão se classificar, porém, claro, todo cuidado é pouco com o CSE de Alagoas, Juazeirense e Petrolina. O Sergipe muito mal mesmo nesses 8 primeiros jogos aí, uma campanha muito ruim, precisa melhorar muito se quiser sonhar aí com uma classificação nesse grupo para a próxima fase da Série D. Antes de continuarmos a falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal, hein? Bora lá então ver o grupo A5 da Série D, né? O líder é a Brasiliense com 19 pontos. O Anápolis de Goiânia é o segundo colocado com 14 pontos. E aí vem aquele equilíbrio, né? Iporá é o terceiro colocado com 11. União Rondonópolis é o quarto colocado com 11. E o Craque de Goiânia é o quinto colocado com 11. O sexto colocado é o Misto com 10 pontos. Um pouquinho mais atrás, o Capital de Tocantins é o sétimo colocado com 7 pontos e uma campanha terrível é a do Real Brasília, que tem apenas 2 pontinhos no grupo. Bom, vamos lá então para a oitava rodada, como foi. O Iporá perdeu em casa 3-1 para a Brasiliense. O Real Brasília empatou de novo, agora 1-1 com o Craque. União Rondonópolis venceu a equipe do Anápolis por 1-0 e o Capital do Tocantins venceu o Misto pelo placar de 1-0, hein? Vamos então ver a nona rodada, porque neste sábado tem jogo às 18 horas lá na Arena Pantanal, hein? O Misto do Mato Grosso enfrenta o Iporá de Goiânia. Já no domingo, às 15 horas e 30 minutos, na Boca do Jacaré, a Brasiliense do Distrito Federal, líder, recebe o Capital do Tocantins. No Jonas Duarte, às 4 horas da tarde no domingo, o Anápolis vai enfrentar o Real Brasília. E no Genervino da Fonseca, domingo às 17 horas, o Craque vai enfrentar o União Rondonópolis. Destaque positivo deste grupo, para mim, é a campanha belíssima da Brasiliense do Distrito Federal, que é a líder do grupo, tem 19 pontos em 8 jogos. São 6 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota até aqui, vai encaminhando bem a sua classificação no grupo, né? Neste momento, abrindo 8 pontos de vantagem para o quinto colocado, Craque. Campanha decepcionante também é uma equipe do Distrito Federal. Se a Brasiliense vem fazendo uma campanha muito boa, o Real Brasília faz uma campanha tenebrosa, né? Real Brasília que vem de 2 empates seguidos contra o Craque, né? Foi a única equipe aí que acabou perdendo pontos para o Real Brasília até aqui, né? Inclusive, esses pontos podem fazer falta para o Craque de Goiânia em termos de classificação. Já pelos lados do Real Brasília, está muito distante de buscar a classificação. É bem difícil imaginar que a equipe consiga a classificação, vai ter que mudar muito nos próximos jogos, só uma sequência de vitórias interessa. Capital do Tocantins também correndo por fora, e a gente tem bastante equilíbrio ali do Misto até o Anápolis, né? Com o Anápolis com uma leve vantagem nesse grupo. Vamos agora então falar do grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro. O líder é o Itabuna com 16 pontos.
O Nova Iguaçu é o segundo colocado com 15 e a Portuguesa do Rio de Janeiro é a terceira colocada com 14 pontos. O Serra do Espírito Santo fecha o G4 com 11 pontos. O Democrata SL de Minas Gerais é o quinto colocado com 9. Real Noroeste do Espírito Santo é o sexto com 7. O Ipatinga é o sétimo colocado com 6. E o Audax venceu a primeira em 2024. O Audax do Rio de Janeiro é o lanterna do grupo com 5 pontos. A oitava rodada no grupo teve a derrota do Real Noroeste em casa, 1-0 para o Nova Iguaçu. O Ipatinga perdeu em casa feio, 3-0 para o Audax do Rio de Janeiro, que conquistou a sua primeira vitória não só na Série D, como em 2024. A Portuguesa do Rio de Janeiro ficou no empate em casa 1-1 com o Serra do Espírito Santo. E o líder Itabuna empatou 1-1 em casa com o Democrata SL. A nona rodada neste grupo, no estádio Moça Bonita, às 15 horas e 30 minutos neste sábado, o Audax recebe o Real Noroeste. No estádio Laranjão, domingo, às 15 horas, teremos o duelo entre Nova Iguaçu e Ipatinga. No Espírito Santo, no estádio Robertão, o Serra do Espírito Santo, no domingo, às 4 horas da tarde, o quarto colocado recebe o líder Itabuna, que é o líder da Série D no grupo A6. E fechando a rodada só na quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, na Arena do Jacaré, o Democrata SL recebe a Portuguesa do Rio de Janeiro, confronto importante do quinto com o terceiro colocado. Neste grupo, claro que eu queria destacar a campanha do Itabuna da Bahia, que é o líder, não perdeu no grupo ainda, 16 pontos em 8 jogos, 4 vitórias e 4 empates até aqui. Mas eu também gostaria de destacar campanhas de 2 cariocas, em especial do Nova Iguaçu e da Portuguesa do Rio de Janeiro, que estão ali com 15 e 14 pontos, abrindo uma vantagem interessante para o quinto colocado, duas equipes que parecem também que vão buscar muito essa classificação. A Portuguesa do Rio de Janeiro, inclusive, não perdeu ainda também nessa Série D. São 3 vitórias e 5 empates. Aí Serra do Espírito Santo, Democrata, SL mostram bastante equilíbrio ali na disputa por uma vaga. Tem o Real Noroeste, Ipatinga e o Audax aí conquistou a primeira vitória nessa Série D de Campeonato Brasileiro. O destaque positivo de ter conquistado a primeira vitória foi contra o Ipatinga. E o destaque negativo é que a equipe ainda está bem abaixo ali na busca pela classificação. Mas a vitória pode dar moral e a equipe ressurgir nos próximos jogos. Agora vamos falar do grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, que tem como líder a Inter de Limeira com 17 pontos. E a mesma campanha do Maringá do Paraná, que é o segundo colocado. A diferença está no saldo de gols, 10-5. Costa Rica do Mato Grosso é a terceira colocada com 11 pontos e o Pouso Alegre de Minas Gerais fecha o G4 com 9 pontos. Mesma pontuação do Água Santa, que é a quinta colocada. O São José de São Paulo é o sexto colocado com 8. Mesma pontuação do Santo André, também de São Paulo, que é o sétimo colocado. A lanterna do grupo é a Patrocinense de Minas Gerais, com apenas 5 pontos conquistados no grupo. A oitava rodada, nós tivemos um empate 1-1 entre Pouso Alegre e Santo André. O Inter de Limeira ficou em empate também em casa 2-2 com Maringá. Já no Martins Pereira, o São José, voltou a vencer em 2024 e venceu a Patrocinense por uma sonora goleada de 6-0. E o Costa Rica do Mato Grosso venceu o Água Santa por 2-1. A nona rodada, neste sábado, às 4 horas da tarde, no Pedro Alves do Nascimento, a Patrocinense Lanterna recebe a Inter de Limeira, líder do grupo A7. No estádio Bruno José Daniel, confronto direto, o Santo André, que é o sétimo colocado, recebe o Costa Rica do Mato Grosso às 15 horas, Costa Rica que é a terceira colocada. No estádio Willie Davids, às 18h30 no domingo, Maringá, vice-líder, recebe o sexto colocado São José. E na segunda-feira, no Distrital do Inamar, confronto direto às 8 horas da noite. O quinto colocado Água Santa de São Paulo recebe o quarto colocado Pouso Alegre de Minas Gerais. Este grupo tem bastante equilíbrio, mas eu queria destacar nesse grupo a campanha da Inter de Limeira e do Maringá. As duas equipes vêm fazendo bonito na competição em 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Essas duas equipes vão encaminhando bem a classificação no grupo e acredito muito que essas duas equipes vão se classificar para a fase de mata-mata. E aí depois vem um baita do equilíbrio. A Costa Rica do Mato Grosso
tem 11 pontos, Pouso Alegre 9, Água Santa 9, São José 8 e Santo André 8. Ou seja, é um equilíbrio tão grande aqui de 3 pontos separam o terceiro colocado para o sétimo, que aqui acredito que está bem equilibrado quem vai buscar a classificação para a próxima fase. A Patrocinense corre um pouco mais por fora, tem tomado muitos gols, o que preocupa, claro, o saldo de gols terrível, mas matematicamente ainda, claro, tem condições de classificar, mas é uma situação mais complicada em termos de classificação. Destaque negativo é a queda de rendimento do Água Santa nos últimos 5 jogos, que não sabe o que é vencer. O Santo André não perde há 3 jogos, é um aspecto positivo aí. As equipes paulistas, a Inter de Limeira tá bem, Água Santa em queda livre, São José vem de vitória e Santo André não perde há 3 jogos. Agora, por fim, vamos finalizar com o grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro, hein? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, dá tempo, hein? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. O grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro tem o Concórdia de Santa Catarina na liderança com 11 pontos. O Cianorte do Paraná é o segundo colocado com 9, o Brasil de Pelotas é o terceiro colocado com 8, o Avenida do Rio Grande do Sul assumiu a quarta posição com 7 pontos, o Barra de Santa Catarina é o quinto com 7, o Novo Hamburgo é o sexto colocado com 6, é a mesma pontuação do Cascavel, que é o sétimo colocado, e do Hercílio Luz, que é o lanterna do grupo, com apenas 6 pontos conquistados. O que é importante destacar neste grupo A8? Primeiramente, que tem equipes que não têm os 8 jogos. As únicas equipes que já jogou as 8 partidas e, portanto, na minha opinião, fazem campanha ruim é o Barra de Santa Catarina, que já tem 7 pontos em 8 jogos, é o quinto colocado, e o Cascavel, que é o sétimo colocado, que tem 6 pontos em 8 jogos. A campanha é ruim, porque essas duas equipes já fizeram todas as partidas que tinham que fazer até agora e estão fora da zona de classificação. Destaque positivo para mim é o Avenida do Rio Grande do Sul, porque embora tenha feito só 4 jogos até aqui, já tem 7 pontos, é o quarto colocado, e o Novo Hamburgo, apesar de ser o sexto colocado, também só fez 4 jogos e tem 6 pontos conquistados, né? Cianorte do Paraná com 9 pontos em 5 jogos e o Brasil de Pelotas em terceiro lugar com 8 pontos em 5 jogos também são destaques neste grupo. O Concórdia é o líder, porém já fez 7 jogos, tem 11 pontos, também faz uma campanha boa, né, vamos dizer assim. O Hercílio Luz já fez 7 jogos, não é uma campanha muito boa, apesar de ter 6 pontos. A oitava rodada, o Avenida venceu o Concórdia por 1-0, Cianorte ficou no empate em casa 1-1 com Barra, o Hercílio Luz em casa perdeu 2-1 para o Novo Hamburgo e o Cascavel ficou no empate em casa 0-0 com o Brasil de Pelotas. Na nona rodada neste grupo, neste sábado, às 4 horas da tarde, o Novo Hamburgo recebe o Cascavel. No Gigantão das Avenidas, às 18 horas também, no sábado, teremos o Barra de Santa Catarina enfrentando a Avenida do Rio Grande do Sul. Bento Freitas, no domingo, às 4 horas da tarde, o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, recebe o Hercílio Luz de Santa Catarina. E fechando a rodada, às 5 horas da tarde, no domingo, no estádio Domingos Lima, o Concórdia de Santa Catarina, líder, recebe o Cianorte, que é o vice-líder. Jogo interessantíssimo também na parte de cima do grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal.